O método de avaliação de profissionais tem ganhado cada vez mais adeptos entre as empresas. É a emissão de um certificado que atesta as aptidões do empregado em provas periódicas. O sistema já é muito aplicado no exterior, mas esse método de avaliação constante ainda enfrenta o estranhamento por parte dos profissionais brasileiros. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e, para se manter na concorrência, é preciso investir na formação profissional. Até aí, todo profissional sabe da importância dos cursos de extensão e pós-graduação para conseguir um bom emprego. Mas eles já não são mais suficientes. Pelo menos este é o cenário encontrado nos setores de alta competitividade, como o bancário, o da tecnologia da informação e da construção civil. Quem já trabalha nessas áreas ou deseja se candidatar a uma dessas vagas, precisa ter algo a mais no currículo. São os certificados de pessoas. Para assegurar que o profissional está preparado para um determinado cargo, algumas empresas têm aplicado provas periódicas para testar o conhecimento. É um tipo de avaliação constante, muito comum nas empresas estrangeiras. Por aqui, o primeiro setor a adotar o processo foi o da tecnologia da informação, na década de 80. Nos últimos 30 anos, a tendência ganhou força em outros segmentos do mercado e passou a ter valor de documento obrigatório para contratação ou promoção. Mas ainda há resistência entre os profissionais brasileiros, principalmente quando se trata de certificados com prazo de validade. Um exemplo de rejeição aconteceu este ano na Orquestra Sinfônica Brasileira, quando os músicos se recusaram a fazer audições individuais de desempenho. O caso terminou com 33 demissões e com o abandono do cargo de quem havia idealizado a avaliação. A gente conversa sobre esse método de avaliação nas empresas com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio da Rocha Miranda, que é especialista em aconselhamento de executivos. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, professor. Professor, por que ainda há essa resistência por parte de algumas empresas e até dos profissionais? E eu queria saber qual é a perspectiva desse método de avaliação crescer aqui no Brasil, já que o mercado de trabalho está bastante aquecido, né? Eu acredito que isso seja a tendência seja de crescer, isso é extremamente positivo, ainda que haja uma resistência muito grande por parte dos profissionais, como vocês estão falando. Por exemplo, hoje a gente faz carteira de motorista, a cada 5 anos nós já estamos acostumados com isso. No entanto, o profissional ainda é muito resistente a isso. Por quê? Porque ele teme o desemprego, ele teme ficar mal visto pelos colegas, mas o que está por trás disso, e o risco disso, é que a gente crie, não nas empresas, mas fora das empresas, mais um selinho. Na década de 90, e especialmente nos anos 2000, nós tivemos a introdução das ISOs no Brasil, em processos e em produtos. E foi uma coisa que se alastrou, empresas médias e grandes, em sua maioria, tem isso. E agora nós estamos começando, nós estamos fazendo aquilo que nós já deveríamos ter feito, porque se você tem pessoas, processos e produtos, é claro que a gente deveria ter começado pelas pessoas. Isso está chegando por último, quando na verdade deveria ter sido o primeiro. O risco disso é apenas nós transformarmos esse processo, que é benéfico, em mais um selinho. Mais um selinho ISO por aí. E aí você tem uma série de outras questões que estão por trás disso, né? Por exemplo, você tem um ensino médio ainda não profissionalizante, você tem as empresas ainda muito resistentes em querer fazer esse treinamento, porque isso é muito custoso. Por exemplo, os dados de desemprego do IBGE mostram uma queda de desemprego, 6,2 no mês de junho, uma menor taxa de desemprego, ao passo que o desemprego na faixa de 14 a 24 anos é de 25% aproximadamente. Em algumas regiões, na média 14%. Em Salvador está em 25%, na média 14%. Isso mostra que as empresas ainda são muito resistentes em treinar o seu profissional. Professora Ana, lá em São Paulo, tem uma pergunta. Ana. Professor, como o profissional interessado em um programa de certificação pode ter a garantia da isenção e da idoneidade da instituição certificadora? Pois é, exatamente. Esse é o problema. Você tem hoje algumas instituições bastante consagradas, como o Senai, que tem um sistema já consagrado para empresas de tecnologia, construção civil, etc., que é uma... Agora, o risco desse processo é exatamente você ter uma proliferação de escolas
que, enfim, vão dar os selinhos, certificadores, aí nós vamos ter mais um diploma na praça que não vale nada, além do superior, que já é um diploma que muitas vezes a gente tem escolas que não, cujo diploma não serve. Então a certificação é positiva, mas corre esse risco. O senhor acha que a pós-graduação e o mestrado seguiu nesse caminho pela proliferação e acaba que a qualidade, hoje, essas especializações não garantem o conhecimento necessário para o profissional estar no mercado? Certamente, né? A excelência, infelizmente, ela não vai na mesma direção da quantidade. Quando aumenta muito, a excelência começa a diminuir. E eu diria que, com certeza, os MBAs, assim como os cursos de graduação, estão, enfim, tendo que ser revisitados, etc, etc, exatamente por conta de um desmerecimento deles, já que você tem várias escolas fornecendo isso. Mas é curioso, né, professor, porque no mundo inteiro isso já é reconhecido. Aqui no Brasil a gente tem uma certa resistência, né? Quer dizer, a mentalidade das pessoas aqui tem que mudar um pouco, porque isso já existe há muito tempo em outros lugares. Né? Pois é, mas veja bem, já existe há muito tempo em outros lugares como um complemento, como uma cereja do bolo, onde você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, um ensino técnico bastante consagrado, um ensino secundário profissionalizante, coisa que não acontece no Brasil, e aí você tem o treinamento a posteriori da escola técnica e do secundário, digamos assim, é um plus. Aqui a gente corre o risco de inverter a mão. A gente não trabalha o curso secundário e as escolas técnicas de boa qualidade e cria mais um selinho certificador. Agora, veja bem, eu não acho isso uma coisa negativa, mas existem riscos embutidos nisso. O principal deles é você ter mais uma indústria do selinho de pessoas, com a proliferação de empresas preparadoras para esses concursos, a proliferação de empresas que executam esses testes nas empresas, enfim. Mas, de qualquer forma, é uma coisa positiva, ainda que com cuidados. Vamos falar das coisas positivas então, professor. O profissional certificado ele tem mais chances de conseguir um emprego em relação a profissionais que não têm esse título? E qual a importância da certificação para o profissional e para a empresa que pretende contratá-lo? Pois é, em tese, a grande coisa é que a empresa elabore esse treinamento internamente. Isso é o que seria o ideal. No entanto, como a gente vê, as empresas não estão fazendo isso. E não estão fazendo isso não é por culpa do empresário, é porque o custo da mão de obra é altíssimo. Nós temos a maior custo de mão de obra do mundo, 150%, 120% em cima do salário da pessoa. Isso tudo inibe o empresário a investir em treinamento. Ou seja, ele prefere comprar pronto, ele prefere contratar pronto. Então isso é positivo, porque vai ter, num primeiro momento, se o sistema funcionar, você vai ter efetivamente profissionais mais qualificados e, portanto, mais facilmente contratáveis pelas empresas. Agora, é preciso tomar muito cuidado para que isso não seja mais um selinho na praça, com mais um custo para o profissional e com todos os riscos embutidos. Pois é, mas professor, de uma certa forma também as empresas vão ter que encarar o investimento profissional, porque ela pode, por exemplo, contratar um profissional que tem o certificado, que é muito bem qualificado, vamos dizer assim, com esse certificado, com a certificação pessoal, mas o mundo hoje é muito tecnológico, a evolução é muito rápida e a pessoa tem que se desenvolver ao longo do tempo. Então não adianta você... Ou o senhor acha que vai haver o risco de demissões e contratações rapidamente? Não, pelo contrário, eu acho que as empresas que se predispõem a elaborar o treinamento, a fazer um treinamento e um concurso interno, elas não têm por objetivo demitir, elas têm por objetivo... e se o funcionário, esse é o medo do funcionário, e se o funcionário não passar na prova? Uma empresa decente investe melhor no treinamento e retreina esse profissional e não o demite. Porque se ele entrou no processo de treinamento, ele já é, por definição, um profissional que a empresa está investindo nele, ainda que um treinamento interno. Então, veja, isso é muito positivo quando as empresas tomam essa atitude. Bom, não é positivo vindo de fora? É positivo desde que os selinhos não se proliferem e não se fulanizem, como tantas ISOs hoje nós temos. Hoje você tem
a ISO de um hospital, por exemplo, você pode fazer a ISO do funcionamento do processo da cozinha do hospital. E aí entra o selinho como certificado. Na verdade, geral, a certificação geral. A certificação é apenas do processo da cozinha, por exemplo. Então, isso não é bom. Isso desvaloriza, isso fulaniza a ISO e, consequentemente, fulanizará, digamos assim, esse processo de treinamento de certificação do profissional. Professor, falando da ISO, desse processo de certificação, como é que funciona na prática para as pessoas? Tem um prazo, porque a ISO, por exemplo, quando é dada para uma empresa, para um processo, para um produto, ela tem uma avaliação periódica. A empresa, né, sofre uma auditoria para ver se pode continuar com aquele selo de qualidade. Para a pessoa, funciona como? Tem um prazo de validade essa prova e depois ela tem que passar por uma nova prova? Depende da categoria profissional, mas em tese, sim. É como a carteira profissional. Você, a carteira de motorista, a cada 5 anos você tem que ser reavaliado. Isso é positivo. Por exemplo, mas tem alguns riscos embutidos de novo. Por exemplo, as categorias profissionais liberais têm algumas restrições em relação a isso. Os advogados já fazem a prova da OAB, que teoricamente é uma certificação. Depois vai discutir com os conselhos de advocacia de fazer uma nova prova. A ANS, por exemplo, que é a Agência Reguladora de Saúde, está pensando em introduzir uma recertificação do seu credenciado médico. Ou seja, a cada 5 anos ele teria que ter uma recertificação para permanecer credenciado no plano de saúde. Isso é bom? É bom. É válido? É válido. Agora, é preciso tomar cuidados aí com os conselhos, etc, etc. Então, professor, dos programas de certificação, pois não? Não. Pode seguir. Pode falar, Ana. Queria complementar? Então, minha pergunta é a seguinte, os programas de certificação, eles fazem avaliações comportamentais também? Creio que sim. Dependendo da atividade do profissional, sim. Na verdade, quando você está dentro de uma empresa, a avaliação comportamental ela é constante. E aí você tem testes psicotécnicos, testes que envolvem muito na linha do RH, que envolvem a capacitação de convivência, etc., com outros profissionais, com certeza. Bom, professor, muito obrigada pela participação. A gente espera que as empresas possam aderir mais a esse selo de qualidade aqui no Brasil, a certificação de pessoas. A gente conversou com o professor Cláudio da Rocha Miranda, especialista em aconselhamento de executivos. Muito obrigada e muito bom dia, professor. Bom dia, professor.